boa noite. Que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua casa, a tua família, ou aonde quer que você esteja. Vamos hoje meditar na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Vamos lá a mais um vídeo, nesta terça-feira, dia 23 de junho. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzido pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e no dia eterno. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro está aqui na sua epístola, concluindo a epístola, né? Ele está no contexto anterior, ele está falando do dia do Senhor, né? Do dia da vinda do Senhor. E ele nos dá um alerta aqui no final, né? Ele trata o assunto e nos dá um alerta. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos de que não sejais conduzido pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais. O que é não ter princípios morais? É imoral. E o que é ser imoral? Segundo o dicionário da língua portuguesa que eu consultei, é uma pessoa sem vergonha. Imoralidade é o exercício de maus costumes. Eu estou aqui resumindo, sintetizando, a pessoa que não guarda o respeito, ela se inclina para o mal sem medir consequências. São essas pessoas que às vezes são admiradas, essas pessoas sem morais que são admiradas, que elas falam coisas ou fazem coisas que muitas pessoas à sua volta começam a desejar a ser como aquela pessoa, porque aparentemente ela é uma pessoa livre, né? Entre parênteses, essa palavra livre. Aparentemente ela é uma pessoa livre, ela faz o que ela quer, mas isso não é sintoma de pessoa livre. Isso é um sintoma de pessoa sem controle, sem autodomínio. E por que o autodomínio é tão importante? Sim, porque tão importante quanto o motor, o pneu de um carro para fazê-lo andar, o freio é necessário para fazê-lo parar. Senão, ou diminuir a velocidade. Senão você cairia em ribanceiras, você bateria em outros carros, ou então, e assim é o autocontrole. Quando eu consigo controlar as minhas vontades, então eu posso nortear os resultados da minha vida. E quando eu estou indo sem controle, de forma desvairada, sem equilíbrio, sem moderação, então não posso prever o que irá acontecer. E Pedro está dizendo aqui exatamente isso, que quando o servo de Deus, a serva de Deus, ela começa
a dar ouvidos a pessoas imorais, né? O erro e sedução dos que não têm princípios morais. Então, por que sedução? Porque aparentemente isso é atraente, falar o que pensa, agir como bem quer, fazer o que bem quer, estar solto à sua própria libertinagem. E na verdade, essas pessoas, elas não têm controle. Não é fato que elas sejam pessoas felizes durante muito tempo, porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o ser humano semear, isso mesmo ele vai colher, ele vai ceifar. Então, Pedro está alertando para nós não cairmos nesta sedução, no erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo então a perder a vossa segurança. Né? A nossa segurança está em obedecer à palavra de Deus. E quando começamos a dar ouvido a pessoas ou a doutrinas, né, que são baseadas na imoralidade, na libertinagem, e começamos a achar bonito ou achar viável, então nós já estamos sendo seduzidos e a nossa segurança, que é a palavra do Senhor, nós perdemos e aí então a queda já se manifesta. E Paulo aconselha o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a graça é o favor que nós não merecemos. Nós a recebemos mediante a fé, pela graça sois salvos por meio da fé. Tudo que vai ser liberado da graça, a fé precisa estar ali manifestada, a crença precisa estar ali manifestada, a fé precisa estar em ação naquilo que vamos nos apossar pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conhecimento envolve a nossa escolha. Ninguém aprende se não escolher a conhecer. Por isso, a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, não são formas religiosas, mas conhecer ao Senhor em relacionamento, né? Conhecimento através do relacionamento. Isso envolve leitura das Sagradas Escrituras, comunhão diária com o Senhor, significa oração, significa dedicação, significa meditação. Todas essas coisas vão nos fazer crescer no conhecimento. Vamos cada dia mais nos comprometer com esse relacionamento, porque o conhecimento aumenta a confiança. Quando você conhece uma pessoa bem, você sabe o que ela é capaz. Quando você conhece uma pessoa bem, você sabe se ela é uma pessoa de índole boa ou não. Isso vai fazer você se achegar ou se afastar. Mas quando você conhece o Senhor bem, então a força dele, o poder dele, a graça vai se manifestar ainda mais. Por quê? Nós somos conhecidos de Deus inteiramente. Deus sabe quem nós somos. Ainda que a palavra chegue à nossa boca, Deus sabe que palavra virá. Deus conhece os nossos pensamentos.
Mas então, daqui para lá, é de mim, de você que precisa aí o desejo, o interesse de conhecê-lo. Por isso a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E é isso que agrada ao Senhor. Conhecê-lo é o que de fato desperta o prazer do coração de Deus. Deus busca os seus verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adoradores são pessoas que vão de encontro ao Senhor para conhecê-lo cada dia mais. A graça é o que vai agilizar, ou é o meio pelo qual você vai ter a facilidade de conhecer o Senhor. Se você tentar conhecer o Senhor através da legalidade, através da lei, você não vai conseguir êxito. Se você tentar conhecer o Senhor através das tradições religiosas, também você não vai conseguir êxito. A única forma, a única maneira de você conhecer o Senhor é pela graça. Deus quer muito mais usar de misericórdia para comigo e para com você do que, na verdade, que nós nos esforcemos fisicamente, mentalmente, nesse sentido. Se apossar da graça, se apoderar da graça, usar a graça como ela é suficiente para o Espírito de Deus se mover em nós e através de nós em direção ao Senhor. E a Bíblia está cheia de textos que fala sobre revelação. O que de fato é revelação? Quando você bate uma foto, então a foto, aquelas fotos antigas das máquinas estão lá dentro de um filme negativo, chamado de negativo. Até então você não sabe mesmo discernir o que está ali ou quem está ali naquela foto. Mas aí, então se leva aquilo para um lugar escuro e é colocado dentro de um recipiente com líquido. E aí então aquela imagem que foi fotografada, ela se projeta naquele papel especial. Assim é o conhecimento de Deus. Quando a graça é usada por nós, não para a libertinagem, não para o pecado. Quando a graça é usada por nós para nos aproximarmos do Senhor, para conhecê-lo, então a imagem do nosso Deus é revelada em nós. Paulo diz aos Filipenses, ou Colossenses, se não me engano, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, se Cristo está em mim, somente foi pela graça e por conhecê-lo. Então, a sua imagem é imprimida nos seus filhos, nos seus discípulos, naqueles que foram gerados, que nasceram de novo, da água e do Espírito. Que você faça isso, que você não dê ouvidos ao ímpio que prospera, que você não dê ouvidos ou não preste atenção ao ímpio que fala e que se projeta como alguém poderoso, famoso, ou que tenha bens, e aí então isso venha desanimar você, mas que você cresça, busque crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vai desfrutar de todas as revelações que nenhum dos ímpios terão, que nenhum dos arrogantes terão,
que nenhum dos descuidados terão, que nenhum dos aleivosos terão. Mas você, como filho de Deus, como filho de Deus, vai ter esta revelação guardada dentro do teu espírito, da tua alma. Que Deus abençoe, que você se aplique em crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém.